dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho no dia de hoje, registrando a presença dos desembargadores Gilson Barbosa e Cláudio Santos. Cumprimento, como disse, a todos. E na plateia faço através do advogado doutor Artêmio Jorge de Araújo. Sejam todos bem-vindos. Leitura, discussão e aprovação da ata anterior. Aprovado. Bador Cláudio Santos. Bador já se manifestou. Aprovado. Também aprova a unanimidade. Expediente. Não há, excelência. Ordem administrativa, indicações e propostas. A presidente apresenta votos de congratulações. A Ana Cláudia, nossa assessora, que integra essa Câmara já de algum tempo, está apagando as velhinhas no dia de hoje. Parabéns, Ana Cláudia. Bador Cláudio. Também cumprimento, parabenizando desejando saúde para a senhora e tudo. Desembargador Gilson. Também quero cumprimentar a nossa querida Ana Cláudia, servidora já há um tempo razoável, e que Deus a abençoe, dê muita saúde. E o demais me agrego às propostas de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Quero me associar, excelência, por favor. Associação do Ministério Público. Em nome da OAB, dos advogados também, me associar. Foi uma pessoa extremamente gentil, carinhosa e trata muito bem os advogados. Quero me associar desejando muita saúde para a doutora Ana Cláudia. Oportuno, excelência. Muito obrigado. Conferência e assinatura do acordo. Não existe nada, entendeu? Acordo, assinatura de acordo não tem. Também. Passamos aos julgamentos. Chamo a julgamento, inicialmente, o processo número 95 de barra do Cláudio Santos, é apelação criminal 0101-739-38-2015. Vários apelantes, melhor dizendo, inclusive com a previsão de 2 sustentações orais. Desembargador Gilson é o relator, eu sou o revisor, e desembargador Cláudio Santos funcionaria como vogal. O 95, excelência. O relator, Desembargador Gilson, seu revisor, Vossa Excelência, seria o vogal. Ok, excelência. Pela ordem aqui, eu chamaria, se a doutora não fizesse questão, em primeiro lugar, o doutor Artêmio, pela ordem da sustentação, até porque Vossa Excelência teria um segundo processo, já ficaria na tribuna. Hein? Não, ele vai funcionar. Ok. Quantos minutos? Pelas anotações aqui, doutor Artêmio funcionará como advogado de Flávio Vieira Veras, é isso, excelência? é isso. Então, Vossa Excelência dispõe, a partir de agora, de 15 minutos. Muito obrigado. Desculpe, excelência, em mesa. Em mesa, sim, presidente. Desculpe. Inclusive, eu vou pedir parecer oral do Ministério Público para um dos assuntos. É a preliminar, presidente. Quando for oportuno, Vossa Excelência diga. Talvez seja razoável, porque fica a defesa em condições de se rebater, se for o caso. Bem, eu tenho a preliminar de conhecimento parcial do recurso, réu Flávio Vieira Veras, quanto ao pleito de redução do valor do dia multa ao mínimo legal. Vossa Excelência suscita. Exatamente. Vossa Excelência suscita. De ofício. Aí estou pedindo. Excelência, eu verifiquei previamente, foi encaminhado para Vossa Excelência e eu opino pelo acolhimento. Pronto. A proposição com relação está reduzindo a multa nesse caso aí, exatamente. né? Pronto. A defesa ciente já agora. E agora sim, 15 minutos, doutor Artêmio. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo procurador de justiça, caros advogados presentes aqui na sala e também de forma virtual. É a primeira vez que venho a esta Câmara, depois de instalada aqui nessa nova sede,
E eu gostaria de registrar minhas congratulações, não só à Câmara Criminal, mas ao jurisdicionado, que é o fim de tudo. Porque o tribunal está muito bem instalado, Vossas Excelências, bem como os servidores, têm condição do melhor trabalho e também de prestar ao jurisdicionado um melhor resultado e cada vez mais justo, que é exatamente o desiderato de Vossas Excelências. Disso eu não duvido. O processo em julgamento, ele traz a discussão sobre a utilização de uma portaria municipal num habeas corpus cuja ordem foi concedida pelo Tribunal de Justiça. E aí se imputa ou tenta se imputar ao apelante Flávio Veras a utilização desta portaria no seu habeas corpus. Em nenhum momento do processo é questionada o conteúdo da portaria. A portaria não é falsa, não é questionada. O que está sendo questionado, então, é que esta portaria teria sido elaborada pelo então prefeito municipal, que é Ginaldo, para ajudar ao ex-prefeito Flávio Veras. E o que diz a portaria? A portaria determina o afastamento das repartições públicas municipais de todos os indiciados, investigados numa operação denominada Máscara Negra, que investigava licitação de bandas de carnaval no município de Natal. Este afastamento já era público, este afastamento das repartições era público, não havia necessidade da portaria. Por que era público? Porque no habeas corpus, o habeas corpus foi recheado de provas de que havia o rompimento entre o prefeito, que é Ginaldo, e o ex-prefeito Flávio Veras. Então, desnecessário seria a portaria para ajudá-lo. O que tem no habeas corpus? Tem várias reportagens, tem entrevistas, tem interceptações telefônicas feitas por determinação do juízo a pedido do Ministério Público, e nada se encontrou, uma palavra se encontrou sequer do envolvimento do senhor Flávio Veras na confecção da tal portaria. A portaria era 2014. A prisão do senhor Flávio Veras se deu dia 27 de março de 2015. E aí a portaria, nesse momento, ela toma corpo. E várias assinaturas foram apostas na portaria em 2015, a despeito dela ter sido publicada em 2014. E em razão disso, o Ministério Público infere que a portaria teria sido feita em 2015 para ajudar Flávio Veras. Mas, na realidade, o que foi feito é que, quando irrompeu a Operação Máscara Negra, o prefeito municipal, o então prefeito municipal, que é Ginaldo, ele pede aos assessores para dar ciência de que todas essas pessoas envolvidas nessa operação deveriam se afastar das repartições públicas. Além disso, quaisquer documentos que fossem fornecidos a essas pessoas deveriam ser mediante requerimento formal e a entrega protocolada. Nenhuma testemunha, foram vários depoimentos, eu inclusive pessoalmente acompanhei todos eles, foram depoimentos longos, de passarmos o dia inteiro na cidade de Macau. Ninguém, nem o Ministério Público, apesar da ilação, diz que o senhor Flávio Veras contribuiu ou conversou, ou discutiu, ou pediu para que fosse confeccionada a tal portaria para lhe favorecer. Além disso, o advogado do senhor Flávio Veras, à época, o doutor Rodrigo Aladim, ele se dirige, quando Flávio Veras foi preso, ele se dirige à comissão de licitação para obter o processo da licitação integral, para que ele pudesse defendê-lo e entrar com habeas corpus. E é negada a ele
o processo de licitação. Ora, isso tem depoimento dele nos autos. Ora, como se queria favorecer a Flávio Veras, o então prefeito municipal queria favorecer, se negou o processo. E aí, Aladim, o doutor Aladim, ele tem que fazer um requerimento ao município para obter o processo de licitação. E no processo de licitação está a tal portaria. No processo de licitação. Quer dizer, este processo que estava na comissão de licitação continha. E aí o doutor Aladim vê e, naturalmente, é mais um embasador para o habeas corpus. Mas o habeas corpus está recheado de provas. E não foi por conta da portaria que o Tribunal de Justiça concedeu o habeas corpus. Na realidade, uma palavra só o Tribunal de Justiça colocou em seu acórdão sobre a tal portaria. A própria juíza de primeiro grau, em sua sentença, ela reconhece o rompimento, que é exatamente o motivo que ensejaria a confecção da portaria. Diz a juíza, abre aspas, é bem verdade que algumas das testemunhas inquiridas deram conta desse rompimento em novembro de 2014, portanto, bem antes de março de 2015, quando houve a prisão e quando a portaria é encontrada dentro do processo de licitação. Na realidade, o decreto de prisão fundou-se em suspeita, em potencial criminoso de Flávio Veras, mas na realidade não há qualquer fato comprovando isso. Isso eu estou dizendo porque está, inclusive, no acórdão do Tribunal de Justiça. A portaria não teve qualquer importância, assim, para a concessão do habeas corpus. A portaria não tem qualquer potencial lesivo. A portaria é verdadeira. A portaria não atingiu a fé pública. Portanto, não me parece que estaria configurado o tipo penal da utilização do documento falso. Todos os artigos do capítulo 3º do título 10º do Código Penal trazem a falsidade ou o verbo falsificar ou falso como elemento do tipo penal. E aqui nem o Ministério Público diz que a portaria é falsa. Na realidade, a portaria ela afastava os investigados na Máscara Negra, como eu já disse, e isso era a realidade pública, porque havia um rompimento entre Flávio Veras e o prefeito. E já me encaminhando para o final, eu trago o próprio acórdão que concedeu o habeas corpus. Habeas corpus esse que se diz que teria sido influenciado pela portaria utilizada por Flávio Veras para que lhe fosse concedida a liberdade. Diz o Tribunal de Justiça no acórdão, abre aspas, não é bastante a referência à gravidade abstrata do crime e a sua repercussão no meio social, muito menos quanto à alegação da predisposição do paciente às práticas delituosas dissociadas da realidade dos autos. Fecho aspas. Então, na realidade, o fundamento para a concessão do habeas corpus foi a ausência total de qualquer fato que pudesse ser considerado, no mínimo, com potencial danoso ao erário público municipal. É assim que o apelante requer a Vossa Excelência o provimento de seu recurso e a absolvição do réu Flávio Veras. Muito obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra à doutora Rebeca Câmara Alves, que falará em favor de Joade Fonseca da Silva. É, Excelência? Uma correção, Excelência. Miguel Fernandes de França. Joade foi absolvido. Ah, Miguel. Ok. Também fui advogada de Joade. Pois não. Bom dia, senhoras e senhores, senhores desembargadores, membros do Ministério Público, servidores e advogados aqui presentes, bem como o meu antecessor, doutor Artemio, estou aqui inaugurando a tribuna da Câmara Criminal. Estávamos comentando que o
O analógico o digital nunca vai substituir o presencial, por isso optamos por vir hoje defender o direito dos nossos clientes aqui presencialmente. Sem querer ser repetitiva em relação ao que o colega que me antecedeu falou, o objeto da ação de hoje é justamente a Portaria 048/2014, oriunda da Prefeitura Municipal de Macau e de lavra do então prefeito Reginaldo Pinto. Neste processo, o Dr. Miguel França, meu representado, era assessor jurídico da Prefeitura de Macau. E, em virtude desta função, é uma função própria de orientação à assessoria jurídica, ele orientou o então prefeito, ainda em 2014, como muito bem falou o doutor Artêmio, o ano de edição da portaria é 2014, sobre o conteúdo, ao texto desta portaria. Quanto a esse fato, quanto ao conteúdo da portaria, não há nenhum questionamento jurídico por parte do Ministério Público. O conteúdo é verdadeiro. E de onde surgiu o crime de falsidade ideológica pelo qual o doutor Miguel foi condenado em primeira instância? O crime de falsidade ideológica, na visão do Ministério Público, emerge do fato das assinaturas de ciência dessa portaria terem sido tomadas em 2015, supostamente com data retroativa. O que se percebe, Excelência, é que a instrução processual de primeira instância esclareceu perfeitamente, com clareza, como isso aconteceu. O então secretário municipal Ailson Salustino, ele mesmo disse: fui eu que peguei as assinaturas. Fui eu que saí de gabinete em gabinete, secretaria em secretaria, colhendo as assinaturas dos meus colegas de uma portaria que já existia. Ou seja, é claro, é óbvio, é provado nos autos que essa portaria já existia e já havia sido publicada. A tomada da ciência pessoal foi um excesso de cautela da municipalidade para evitar que algum servidor público, por desconhecimento do conteúdo da portaria, viesse a não segui-la, a não atender ao conteúdo da portaria. O cerne da questão que interessa à defesa do meu cliente é quem teve a ideia de pegar estas assinaturas com data retroativa. O senhor Ailson, que, repito, deixou claro, confessou cabalmente que foi ele que pegou as assinaturas, que colheu as assinaturas, disse que o fez por orientação de Miguel Fernandes de França, ora apelante. Ora, Excelência, doutor Miguel, na função de assessor jurídico da prefeitura, ele não tinha essa função executiva de praticar atos do dia a dia. Apenas, como se sabe, de fazer orientações, de aparecer em procedimentos licitatórios e de assessorar o prefeito na tomada de decisões administrativas que tivessem impacto jurídico. Não ficou provado nos autos, por nenhum documento, por nenhuma solicitação, por nenhum e-mail, por nenhuma mensagem, que o doutor Miguel houvesse passado essa orientação. O que se percebeu na audiência, e doutor Artêmio e eu acompanhamos ela do início ao fim, era o extremo medo do Ailson de dizer: a ideia foi minha. Fui eu que peguei com data retroativa. Eu não sabia quais eram as repercussões que isso ia gerar na vida de ninguém. E ele preferiu delegar a terceiros o erro, sem, no entanto, conseguir provar esse fato. O que se percebe aqui na questão tratada é a ausência de Miguel França do domínio do fato. Ele não participou de nenhuma fase desta execução, se é que foi uma execução criminosa, que chamaria-se de intercrimes. E a ausência de domínio do fato, segundo Klaus Roxin, ela traz necessariamente a negativa de autoria. Não há autoria quando você não tem o domínio, pelo menos de parte, do fato delituoso. E, nesse caso, ficou mais do que claro que Dr. Miguel não teve nenhuma interferência nesse domínio do fato. Apenas em 2014, ou seja, quase um ano antes
deste fato, deste habeas corpus que o doutor Artemio se referiu aqui, ele trouxe orientações quanto ao conteúdo legal desta portaria. Em virtude da ausência de domínio do fato, em virtude principalmente de qualquer prova contundente, me sacando aqui do princípio do indúbio pro réu, da presunção de inocência, venho aqui requerer o provimento da apelação e a absolvição do apelante. A presidência agradece a Vossa Excelência e devolve a palavra ao eminente relator, Eduardo Gilson Barbosa. Presidente, eu distribuí previamente com os senhores o meu voto, são quase 50 folhas, por mais cuidado que eu tenha tido no sentido de resumi-la. Peço licença a Vossa Excelência, ao desembargador Cláudio, para tão somente dizer minha conclusão aqui do voto, em que digo que acolho a preliminar de ofício suscitada para não conhecer do pedido do réu Flávio Vieira Veras de redução do valor da pena de multa, conhecendo em parte o referido recurso, e torno prejudicado o recurso de Ailson Salustino Tagino, em virtude da prejudicial de mérito suscitada pelo Ministério Público, para reconhecer a prescrição nos termos do artigo 109, inciso 5º do Código Penal, conhecendo in totum os demais apelos. No mérito, nego provimento aos apelos do Ministério Público e Miguel Fernandes de França, e dou parcial provimento ao recurso de Flávio Vieira Veras para que seja afastada a valoração negativa da personalidade do agente com a redução proporcional da pena, reconhecendo o direito ao indulto previsto no artigo 1º, inciso 1 do Decreto 9.246 de 2017, mantendo os demais termos da sentença. Eis o meu voto, que submeto à apreciação de Vossa Excelência. Da prescrição de um deles, eu acho que Vossa Excelência deu outro nome. Suplementando aqui no início do acórdão, eu digo que, para não conhecer do pedido do réu Ailson Salustino Tagino de redução do valor da pena de multa, isso foi dito já anteriormente, conhecendo em parte o referido recurso e tornar prejudicado o recurso de Ailson Salustino Tagino, em virtude da prejudicial de mérito suscitada pelo Ministério Público. Isso também foi dito quando eu li o meu voto. Ok. Se há alguma questão de redação, Vossa Excelência cite que eu faço o ajuste. Vossa Excelência reconhece viva prescrição aqui, eu estou vendo, com relação a Miguel Fernando de França, não é isso também? E nego provimento aos apelos do Ministério Público e de Miguel Fernando de França. Está escrito. Mas você não está reconhecendo a prescrição dele, é isso que eu não estou... Não. Estou negando o provimento ao recurso aí, né? No que o recurso pede, em benefício para ele, eu estou negando aqui. Mas Vossa Excelência esteja bem à vontade. Porque eu estou lendo o acórdão de Vossa Excelência aqui. Eu também estou com ele aqui. Acho que é o mesmo. Bem como reconheceis ofício a prescrição da pretensão punitiva quanto ao réu Miguel Fernando de França, nos termos do artigo 109, ambos Código Penal, tornando prejudicado seu recurso criminal. É um problema de redação, eu posso fazer essa correção e Vossa Excelência permite que na próxima sessão eu possa trazer, para não atrapalhar o andamento da sessão de hoje. Pois não. É só questão redacional. Eu tive a oportunidade de, enquanto revisor, de acompanhar, de ver, examinar os autos e conhecer bem, procurar com muita cuidado, examinar o voto de Vossa Excelência, há bastante pertinência, de sorte que, de maneira resumida, eu estou acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Cláudio Santos, como voto? Excelência, o esclarecimento a respeito dessa primeira preliminar suscitada de ofício pelo excelentíssimo senhor relator, quando se diz aqui no início do voto, no que pertine à dosimetria, postulou o apelante Flávio Vieira Veras a aplicação do valor do dia de multa ao mínimo legal. Todavia, tal pleito não pode ser apreciado neste momento, pois tratar de matéria afeta ao juiz de execução penal consoante entendimento do STJ. É uma posição da Câmara, desembargador Cláudio, que tem Compreendo. opção da Câmara, digamos assim. Ok.
é comparecer favorável do Ministério Público. Mas, né? mas respeito a Não. alguma possível posição da Vossa Excelência. Não, eu vou acompanhar Vossa Excelência, passa para a execução. Essa segunda prejudicial de mérito, relativa à prescrição da prescrição punitiva contra o réu Ailson Salustiano Targino, suscitada pelo Ministério Público também. Correto. Estou de acordo com o entendimento de Vossa Excelência. Essa de ofício também, quanto ao réu segunda. Miguel Fernando de França. Considera aqui a redução do prazo de prescrição. Tem mais de 70 anos de idade, né? Correto. É mais. Esse aqui não tem parecer oral do Ministério Público nesse item. Eu acho que o primeiro item menos foi parecer oral do Ministério Público, não foi contra esse item, doutor. Eu opinei pelo acolhimento de todas as preliminares suscitadas pelo relator. Ele disse. Ah, Ficou registrado e gravado. sim, mas eu só ouvi quanto a primeira, agora eu estou ouvindo quanto a isso também, eu estou de acordo. Quanto a mim, eu digo, é necessário parecer oral da. É verdade, mas não foi destacado, pelo menos eu não ouvi. Eu estou acompanhando. Vossa Excelência é bom porque Vossa Excelência não deixa passar nada. É porque eu elogio por isso. Sou estudante. Critério. Aliás, estudante eu sou em todas as câmaras, mas aqui mais ainda porque aproveito a oportunidade para Vossa Excelência tem toda a razão. adaptar, não é, devagador Saraiva? Todos Todos nós. estudantes, todos os dias. A gente pensa que não vai ver certas coisas, mas de vez em quando vem uma novidade. Né? Esse é o lado árido da justiça criminal. É. Tem que estar sempre. É verdade. Eu examinei item por item, era um processo até que já funcionei com relação a um dos réus, até na justiça eleitoral, com crime, no crime da justiça eleitoral, um processo raro na justiça eleitoral. Mas estou acompanhando o relator e o revisor no que está colocado. Agora aqui. Desembargador Cláudio, pela ordem. Sim, Eu claro. posso adiantar aos senhores que a assessoria já corrigiu aqui, eu posso distribuir com os senhores agora a redação consertada quanto a esse aspecto. Eu peço que tire mais cópia para distribuir aos dois desembargadores, para dirimir possíveis dúvidas. Passei essa para o desembargador Cláudio. Passei essa para ele. Esse aí já é o acordo corrigido, digamos assim, desembargador. Sim. Tá, obrigado. Acompanho o relator em toto, Obrigado. com essas achegas. A presidência agradece a Vossa Excelência e faz a proclamação exatamente nos termos do voto do relator. Chama a julgamento o processo número 92, apelação criminal 010 0691 52 2017. Apelante Adivaldo Dantas de Araújo, advogada doutora Rebeca Câmara Alves. Apelado Ministério Público. Aqui levar para dar. Em mesa, debaixo do Gilson. Em mesa, O sim. 92. Sim, o 2. Está em mesa a apelação 92 da pauta Perfeito. da comarca Níger Floresta. Perfeito. Perfeito, Excelência. Ô presidente, permita, Vossa Excelência. Pois não. Aqui eu digo, na emenda, recurso coincide e provido parcialmente. Às vezes, a defesa se satisfaz só com essa condição de parcial. Terei o prazer de ouvi-lo. Parcialmente no sentido de... É porque. Sim. Pois não, desembargador. Não, por favor. Para afastar a atribuição desfavorável da culpabilidade, estabelecer a pena final. É questão de dosimetria que eu reduzo. É a grande pedra no caminho da magistratura nossa aqui, é a dosimetria. Tanto que eu tomei a liberdade, quando o desembargador
Saraiva era diretor, e promovemos 2 ou 3 cursos para que os nossos colegas de primeiro grau fizessem. Melhorou, mas ainda falta um pouco mais. Na verdade, não é fácil fazer dosimetria em direito penal brasileiro. Com isso, você está reduzindo a pena de quanto para quanto? Para o Estou advogado se reduzindo situar. a pena final é em 6 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão. Eu vou sustentar porque eu tenho uma nulidade a ser. Pois não, Excelência. Mas algum esclarecimento, Madúrios? Não. Não. Então, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos a partir de agora. Obrigada, Excelência. O feito em pauta diz respeito a um crime de furto combinado com um crime de uso de documento falso. 2 questões de nulidade processual se afiguraram na instrução processual lá na comarca de Nísia, Floresta. A primeira nulidade, que é uma nulidade facilmente identificável, é a nulidade do reconhecimento, que é a única prova de autoria citada na sentença. A pessoa que foi furtada, a vítima, era um turista. Então, ele ficou poucos dias, estava de lua de mel e ficou poucos dias na cidade de Natal. O reconhecimento do suspeito por este turista foi feito através de uma fotografia enviada por e-mail. Esta versão foi confirmada pelo depoimento dos policiais Márcio Viana e Ricardo Lemos. Na audiência de instrução, eles deixaram claro, sem nenhuma dúvida, sem nenhum vacilo, que o reconhecimento foi feito por e-mail. Ou seja, totalmente em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal, que prevê toda uma sistemática para a produção desse tipo de prova. Nem mesmo o envio de diversas fotografias por e-mail foi feito, não foi tomado esse cuidado pela Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte. Foi enviada uma única fotografia e foi confirmado também por e-mail, um e-mail simples, o reconhecimento. Então, a primeira preliminar suscitada por essa defesa é a nulidade da prova de autoria, que é a nulidade do reconhecimento. A segunda nulidade processual se afigurou por parte da atuação da magistratura. O juiz de primeira instância determinou a oitiva da vítima, na qualidade de testemunha, né, na qualidade de declarante, na verdade, por carta precatória, já que não residia no Rio Grande do Norte. Porém, dessa expedição e cumprimento desta carta precatória, não foi intimada a defesa. Houve um cerceamento claro de defesa, uma afronta ao princípio constitucional da ampla defesa. Tal fato foi suscitado tanto oralmente na audiência de instrução, como nas alegações finais da defesa. Porém, o juiz entendeu que, como lá em Santa Catarina foi nomeado um defensor dativo, estaria suprida a atuação da defesa. Olhem, excelências, se eu tenho um advogado habilitado nos autos, um advogado atuante nos autos, que cumpriu todos os prazos, todas as diligências processuais, a falta de intimação desse advogado, obviamente, traz um flagrante prejuízo para essa defesa. Nem mesmo quesitos para essa testemunha foi permitido realizar. Então, o cerceamento de defesa que gera a nulidade da sentença emerge da instrução processual. O que se percebeu no juiz de Nísia foi uma pressa para correr com a instrução sem se atentar às garantias constitucionais dessa defesa. Então, o segundo pleito desta defesa é a nulidade do depoimento da vítima realizado no estado de Santa Catarina e, por consequência, a nulidade da sentença. A questão da dosimetria da pena, doutor Gilson já observou muito bem, então vou ser bastante sucinta. O juiz de primeiro grau cometeu um erro grosseiro na dosimetria da pena. 2, na verdade. Primeiro, a culpabilidade na primeira fase, na análise do artigo 58 e 59 do Código Penal, foi considerado desfavorável em virtude do crime ter sido premeditado. O juiz menciona na sentença: o crime foi premeditado. Senhoras e senhores, a vítima e o acusado não se conheciam. Era um turista que estava em Natal. A acusação é que houve um arrombamento de um carro e um furto.
não há qualquer elemento de premeditação nesse modus operandi. O intercrimes não direciona em nenhum momento para a premeditação. O segundo erro, ainda mais grave, é o bis in idem. É a consideração em duplicidade de um elemento desfavorável que são... Só um minutinho. Premeditação e os antecedentes. Os antecedentes criminais, o réu tem antecedentes, não tem nenhuma dúvida, eles foram considerados como desfavoráveis na primeira fase e também como agravante. A agravante acrescentou 8 meses para o furto e 6 meses e 20 dias para o uso de documento falso. Por um erro grosseiro da magistratura de Nízia Floresta, erro recorrente, inclusive, que eu já impugnei diversas vezes nesta Câmara Criminal, 1 ano e 4 meses foram acrescentados à pena do apelante. Então, peço a Vossas Excelências que observem quando, do julgamento dos recursos, especialmente de Nízia Floresta, as dozimetias da pena. Nesses termos, pede deferimento. A presidência agradece a Vossa Excelência e devolve a palavra ao eminente relator. Presidente, esse voto também, como é de hábito, foi recebido com os senhores e são cerca de 20 folhas. Seria desagradável ler tudo, mas os senhores já tiveram acesso. E eu digo no final da ementa, recurso conhecido e provido parcialmente. Quando eu digo que dou provimento parcial ao recurso de Adevaldo Dantas de Araújo Júnior, é para afastar a atribuição desfavorável da culpabilidade e estabelecer a pena final de 6 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão e 28 dias multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida. Eis o meu voto e o que penso e o que consegui interpretar nessa minha decisão, que submeto também, é evidente, à apreciação dos ilustres colegas, desembargador Cláudio e o desembargador presidente. Enquanto revisor, tive a oportunidade de examinar o voto de Vossa Excelência e agora associando a discussão da douta advogada, a quem cumprimento, mas devo dizer que eu me mantenho na posição original, acompanhando no todo Vossa Excelência. Ouço agora o desembargador Cláudio Santos. Senhor presidente, até da outra vez, Vossa Excelência se referiu a uma mudança jurisprudencial nesta corte, com a presença de outros magistrados que não fazem parte originalmente, mas eu tenho visto, inclusive, de um ministro potiguar, até meu vizinho de moradia, o doutor Marcelo Navarro, que é o Ribeiro Dantas, lá, uma nova forma de enfrentar essa questão do reconhecimento. E aqui se trata também, não podemos deixar de considerar, um crime de furto, né? Então, há bastante considerações a respeito dessa situação, quando a 5ª turma do STJ decidiu que o reconhecimento de pessoa presencialmente ou por fotografia realizada na vara do inquérito é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando profissional de formalidade do 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na frase de instrução. Realmente me causa uma certa espécie esse reconhecimento por e-mail, fotografia por e-mail, né? E vejo aqui, abrindo aqui esse adjutório moderno, que é o celular, bastante decisões que impõem, mais ainda hoje, uma certa cautela para que se evite um erro judicial, porque o erro judicial, na dúvida não é possível realmente se condenar ninguém. Então,
há inclusive decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no sentido de recomendar aos magistrados que passem a observar esses novos parâmetros de reconhecimento, até porque tem tanto aplicativo que se modifica, se ajeita, se melhora, se piora, não é? E a gente não pode ficar realmente ao sabor desses interesses, tanto para esconder como para evidenciar, tanto para simular como para dissimular, como se diz lá no direito civil, né? Dissimular seria sair de uma situação verdadeira para uma falsa. E a simulação de uma falsa para uma verdadeira. Você está simulando uma mentira, uma inverdade. O ministro Rogério Schietti diz aqui lá bastante no habeas corpus 59886, e nada servirá essa decisão se continuarem os órgãos de persecução penal e o próprio Poder Judiciário a conestar essa prática investigatória dissociada do modelo legal e constitucional de um processo penal minimamente ético em seu proceder e cientificamente exercitado por seus protagonistas. Eu cheguei a falar sobre o crime de furto. Na realidade, eu não poderia nem tê-lo feito, porque é qualquer crime. Mas aqui se trata realmente de um crime, hoje dentro dessa situação, de um crime menor. E que fala de foto no jornal, no Facebook, é uma matéria bem interessante. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca diz lá para as tantas, diante da falibilidade da memória, seja da vítima, seja da testemunha, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial, devem seguir os procedimentos descritos no 226 do CPP de maneira a assegurar melhor a cuidado possível na identificação realizada. E digo mais, em determinada situação, não é reconhecer só a pessoa, tem que colocar a pessoa no meio de outras pessoas, como se faz comumente nos países modernos, não é? E tem que ter a certeza que era realmente aquela pessoa. Então, o embargador Gilson, eu realmente ficaria acabrunhado, de certa forma, encabulado, de vir aqui, de vejar, mas também, ao mesmo tempo, ficaria mais constrangido comigo de não espraiar, não externar. É a obrigação de Vossa Excelência. Pois é, mas eu fico nessa dúvida atroz que pelo meu comportamento eu nunca tive muito prurido com essas questões menores de divergir até, eventualmente, quando erro. E lá para as tantas, se diz mais o papel da polícia, do Ministério Público e dos magistrados, que deve ser o mesmo. Deve ser o mesmo. Eu vejo que todos têm uma margem grande de fazer juízo dessas questões e que todos confluam para a aplicação justa da pena, se for o caso, ou da absolvição, né? De maneiras que, com essas considerações, eu vou votar pela absolvição, pela imprecisão, ausência de prova contundente na identificação do acusado, como foi requerido, pela nulidade, não, pela absolvição por falta dessa prova. A senhora falou em nulidade, mas a nulidade leva à absolvição, né? Se for o caso. Estou usando divergir dos ilustríssimos queridos colegas. Vossa Excelência nos estimula a ler mais, estudar mais. A presidência agradece a Vossa Excelência e, com a devida vênia, eu devo manter minha posição enquanto revisor. Está indo uma parte. Pois não. Porque mesmo assim, esquecendo um pouco esse aspecto, ainda há aqui, para um crime de furto, 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. Então, eu acho que, de certa forma, ainda assim, meio algo desproporcional. Nós estamos vivendo um momento muito ruim no Brasil. Em outros estados, agora mesmo Espírito Santo, queimaram o ônibus lá, a bandidagem solta. Eu voltei aqui esses processos
está muito relacionado com droga, muito relacionado, a maioria dos crimes aqui envolve droga, né? Mas também a questão de Lei Maria da Penha, também tem alguns. Mas, enfim, esse carceramento muito demorado para esse tipo de questão termina fabricando um meliante aí com mais consistência. De maneira que, com essas considerações, senhor presidente, sem querer me alongar mais, eu voto pela absolução. Pois não, senhor, só complementando, o desembargador Gilson foi muito feliz aqui no voto, quando ele diz isso porque, conforme demonstrado nos autos, a sentença condenatória não se baseou unicamente no reconhecimento realizado na fase policial. Dos autos existem outros meios de provas colhidos ao longo da instrução, que apontaram de forma uníssona e sem contradições a autoria delitiva e o modo operando utilizado pelo réu no evento criminoso. Tudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme abaixo será demonstrado. Sua Excelência, inclusive, traz aqui um acordo da lavra do ministro Ribeiro Dantas, nosso conterrâneo, e já citado por Vossa Excelência, que cuida exatamente desta matéria. Mas o reconhecimento foi nessa fase. Eu não sei se houve outras ocasiões, a senhora pode... Policial. Porque nós estamos tratando do reconhecimento do início da persecução, né? Então, Inquisitivo, reconhecimento inquisitivo que foi confirmado em juízo. A estimativa do voto é nesse sentido. mas tudo a partir de uma fotografia por e-mail, que veio por e-mail. Foi lá para e-mail para lá e ele disse que era a pessoa. Ok, então faça a proclamação nos termos Ainda do voto está do com raiva relator. lá, né? Vencido o desembargador Cláudio Santos. Chama a votação agora o habeas corpus da relatoria também de desembargador Gilson, de número 0800-309-86-2022, impetrante Dr. Alexandre Magno Alves de Souza, e pacientes, é o 110, Givagno Patrese da Silva Bezerra e Érico Juliano Dantas Silva. Em mesa, Excelência. Em mesa, presidente, e também para não fazer tratamento diferenciado, eu estou conhecendo e dando parcial, provavelmente, não sei, é a velha história que eu vou me aposentar e não consigo ver resolvido da dosimetria da pena. Uma 110. redução aqui Pode razoável. Não sei se é de interesse da defesa ou não. Gostaria que Vossa Excelência indagasse aí. Mas aqui está como denegado. Não é bem o quanto da pena, mas na concessão Na eu concessão imponho da ordem. algumas. Imparcial em que sentido? Em que grau? Um momentinho. No entanto, mediante a imposição das medidas previstas no artigo 319, Sim, incisos excelência. 2, 3, 6 e 9 do CPP. É, Acredito que seja o último, é porque eu acho que esse... é o 110, presidente, 110. Eu estou concedendo a ordem, mas impondo algumas restrições de precaução e de política criminal. Excelência, saudando a todos, em virtude do anúncio do voto do desembargador, a defesa abre mão da sustentação até para facilitar e agilizar os trabalhos dessa Câmara. Então, presidente, como já foi dito, distribuí com Vossa Excelência, eu estou concedendo, agora impondo algumas restrições. Eu estou acompanhando com o voto do desembargador Cláudio. Então, ordem concedida à unanimidade nos termos do voto do relator. Essa medida restritiva que Vossa Excelência está aplicando do 319, só para aclarar quais são. São 3 2, 3, Ana. 6 e e 9. 9, Isso aqui, Pode ler aí quais são. O código aí para ver. Eu quero saber aqui. Um momentinho, desembargador. Porque eu botei isso aqui só na emenda. 2, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. São restrições já costumes. 3, proibição de manter contato com a Pronto. pessoa determinada quando for circunstância relacionada com o fato. Correto. E a 6, suspensão do exercício de função pública. Exatamente. E a 9 Monitoração eletrônica. é a famosa pulseira, né?
É o que habitualmente a justiça faz. Ok. Bom, não há mais pedido de sustentação. Os demais processos já foram, os votos já foram externados, estão no sistema. Os retirados de pauta da semana passada permanecem, retirado de mesa permanece. Eu mantenho as propostas de voto originalmente. Presidente, por gentileza, Pois queria não. que você retirasse de mesa o 107 da pauta. 107, Bardo Gilson, não mesa. Com relação aos meus, Vossa Excelência tem alguma? Não, nenhuma restrição. Acompanhe. Bardo Cláudio Santos. Falta um minuto aí que eu vou dar uma revisada agora para terminar. Bardo Cláudio Santos já votou com relação aos meus. Alguma colocação a mais, Bardo Cláudio Santos? Só lhe parabenizar pelo texto, pelo produto que Vossa Excelência trouxe ao meu conhecimento. De Bardo Gilson, só tirando, com relação aos Vossa Excelência, só tirando de mesa o O 106. 107. 107. Agora Eu- tem um de parecer oral, né? Para pedir, Por não, né? por É favor. o 72. É justiça gratuita, aquela. Isso, Excelência, eu verifiquei, eu opino pelo acolhimento. O 77, também justiça gratuita. Eu digo dos demais, cadê? O 78 é quanto ao conhecimento do apelo de Marco Paulo. É justiça gratuita, Ah, não, igualmente. você levou. Todos. E também o 82, igualmente justiça gratuita. Graças a Deus. E o 93, suspensão de multa formulado por Matéria- Sheide Max. Matérias afetam a execução penal, É, matéria de lá. no primeiro piso. Pronto, eu acompanho com a. Bardo Cláudio também. Bardo Cláudio, de Vossa Excelência, votou alguma outra colocação? Não, Não, Excelência. Tudo bem. Também não. Acompanho, também acompanho. Também. Eu vou concluir o julgamento, os meus votos agora no gabinete. Sim, Tem alguns pendentes ainda, examinar para concluir minha tarefa. pronto. Então, a presidência agradece a Vossa Excelência essa companhia maravilhosa e sempre vigilante, estimulando. Cláudio é bom porque estimula a gente Nossa, a abrir mais com frequência os Viu? livros. E pedir a Deus que Vossa Excelência sempre volte aqui, porque realmente sua presença é muito marcante. Sala de desembargador Carlos Augusto, meu primo. Olha aí. Então, a todos, primo, é? os meus agradecimentos, em especial a Deus, por esse momento de realização do Quero de trabalho jardim também? Amém. tão laboroso. Bom dia a todos.